Vamos lá, boa tarde. Por aqui o celular, embora esteja sem o fone, devo ter deixado em casa. O celular precisa ficar aqui na minha vista, para que se tocar eu paro, tento atender, porque meu ramal é direcionado ao celular. Hoje deu uma esfriadinha, não ficou frio, gelado. Tá até gostoso, tá agradável a temperatura, na base dos 19, 20 graus. Mas aquele calor de ontem, de ter ido até sem jaqueta pra casa, vai demorar um pouquinho pra voltar. Embora tenha essa, já estamos na descendente, né? O pico do inverno já foi. Claro que haverão frentes frias, claro que haverá diminuição de temperatura mais brusca em alguns momentos. Mas isso não só no inverno, na própria primavera. Mas é aquela coisa, é cíclico, né? Então, em sua base, no dia a dia, é um estilo. No dia a dia, sim, no normal, se não houvesse, mas é impossível que não haja, mas se não houvessem frentes frias, a temperatura vai indo na seguinte escala. São 90 dias de cada estação, basicamente, né? Começando fraca, indo até um pico de bem forte, a característica daquela estação, e depois voltando na descendente, né? Então a gente vai indo no ano até o equinócio, né? O equinócio. Eu devia ter ido por ali. Saco. Devia ter ido por ali mesmo. Então, o equinócio é o 45º dia do inverno, oficialmente, que é a noite mais longa ou o dia mais curto do ano. E aí, a descendente é o solstício, que é o dia mais longo do ano e a noite mais curta do ano. Aqui no hemisfério sul da América do Sul, nós temos o pico do verão, que é o 45º dia do verão, mais ou menos ali em janeiro, no dia 13 e 14 de janeiro, mais ou menos. E o inverno, que é o outro oposto, que é aproximadamente dia 21 de julho. Então você tem mais ou menos dia 12 e 13 de agosto. Na verdade não, né? Na verdade nós estamos chegando ao equinócio, né? Ainda não estamos no pico, ainda estamos na ascendente. Está ainda, pela lógica, caminhando para o dia mais curto do ano. Ainda não rolou. Nos próximos dias, aí, hoje é dia 10. Vai acontecer no sábado, provavelmente. Caminho diferente aqui, que hoje eu vou ver meus irmãozinhos, nosso encontro mensal. Como nós não vamos nos ver no Dia dos Pais, normalmente é o que eu gosto e quero fazer, então nós vamos hoje nos ver. O Mauro, coitado, tá lá em Alphaville, um evento lá, uma coisa comercial lá, e depois ele ficou mais a caminho, né? Ele teria que vir pra cá porque ele mora no Tatuapé. Nossa, que vontade louca, hein? Esse Fox aqui. A bicicleta vai nos passar aqui. Era muito mais fácil ter ido por lá. Mas enfim, vamos rodando aqui, tá tudo certo. Não tem nenhum problema, até porque eu não tenho pressa, eu saí até um pouquinho mais cedo de novo. Dia normal, tranquilo. Obrigações cumpridas, informações solicitadas passadas e não estou devendo nada em prazo para ninguém. E
Enfim. Eu particularmente não gosto do inverno pelo aspecto de temperatura mesmo, não gosto de temperatura fria. Tem muita gente que tem vários argumentos para defender o inverno. As pessoas são mais elegantes e afins e tal. Mas não... Na minha opinião não, as pessoas estão só mais cheias de roupa e estão mais escondidas. Eu gosto do verão, gosto do calor, gosto de ficar à vontade, gosto de dormir sem camisa. Embora não faça isso com frequência nem no verão. Mas eu gosto mais, prefiro mais. Estava vendo meus últimos relatos aí, das questões da cronologia, só terminando um ponto básico que eu não contei, que eu acho que é importante, dessa transição da casa de Cotia para nossa casinha agora, nosso apezinho. Que a gente inicialmente decidiu morar de aluguel e pediu pro Márcio, né? A gente usaria o nome do Márcio para alugar, porque ele estava empregado, estava com tudo certo de cadastro. E nós dois desempregados não conseguiríamos alugar nada mesmo. E aí provavelmente nossos irmãos, tanto o meu quanto o da Glaucia, ouviram e tentaram nos ajudar. Foi meio simultâneo. A Silvana chamou a Glaucia e falou: não, vocês vêm morar aqui. Ela estava morando ainda com o irmão, com o Adriano, e com o marido. E ao que a Glaucia me falou, e eu imediatamente recusei. A Glaucia foi criada ali. Ela só mudou, só saiu dali quando casou. Ela nasceu naquela casa, então ela se sentiria tranquila e à vontade em todos os aspectos com essa proposta. Só que eu não ia conseguir. Dividir a casa com os meus cunhados, eu já durante muitos e muitos anos, quase 12, né, para ser mais exato, quase 12 anos, esse aqui vai vir pra cá, ou tá com vontade. Eu dormia de sábado para domingo lá. Não era agradável, ninguém me destratava, nada, mas a gente não fica à vontade e a gente tira a liberdade dos outros também. Então, não gostei nem um pouco da ideia. E aí, o Mauro também. A Elza, o Mauro, eles foram categóricos nisso. Não. Então faz o seguinte, cara. Morem com a gente lá no Tatuapé. Que lá era o seguinte. Aí era o oposto, mas tinha conforto, tinha mais conforto. Porque é uma casa com 4 quartos. Um dos quartos eles usam inclusive de escritório. E eles dariam esse quarto de escritório, que não tiraria nem um pouquinho a liberdade de ninguém. Um pouco longe tudo, mas conforto, tranquilidade, e não tinha custo. Então a ideia, tanto da irmã da Glaucia quanto do meu irmão, da minha cunhada, era que a gente se estabelecesse, não usasse o dinheiro da nossa casa até a gente estar trabalhando. E aí depois de um dos dois estarem trabalhando, a gente decidiria o que fazer, né? Então, eu particularmente gostei da ideia, mas eu entendia perfeitamente. A Glaucia também não se sentiu à vontade. Eu com meu irmão e com os meus sobrinhos me sentia muito à vontade. Então, era uma solução bacana. Então, antes dessa conversa do Mauro, de tratar de nos ajudar, de complementar para que a gente já comprasse um lugar nosso e sumisse dessa obrigação, nos livrássemos dessa obrigação de uma dívida eterna, né? Eles pediram, eles pensaram nisso. Então a gente já estava antes disso pensando, eu e a Glaucia já tínhamos conversado, e a gente ia se separar fisicamente.
Quando vendesse a casa, a solução que tinha vindo era o seguinte: a Glaucia ia morar com a irmã dela, de novo lá, e se sentia à vontade, e eu ia morar lá no Mauro, e ia me sentir à vontade, completamente. E a gente se veria, o nosso trabalho seria se ver todos os dias para procurar, claro, procurar emprego, procurar um lugar, enfim. E era essa a ideia, né? Nos proporcionar, não gastar para nos preservar, né? Foi assim, esse é mais um exemplo. Eu quis contar porque é mais um exemplo em relação ao respeito que eu tenho, a gratidão enorme que eu tenho pela minha família. Eles sempre quiseram nos ajudar, sempre quiseram nos manter num conceito mínimo de dignidade. Mínimo que era muito, sempre foi muito. Sempre foi muito. Entendeu? Eu gosto de falar sobre isso porque me faz muito bem pensar nisso. Bom, enfim, acabou. A narrativa dos lugares onde eu morei acabou. Eu tenho, como eu coloco, de que eu acho que a minha vida, para mim pelo menos, é um exemplo de que a gente precisa de muita sorte, muita ajuda também, muita coisa involuntária, não contada e não planejada, que acontece e dá certo. Por isso que eu não acho justo as pessoas colocarem como padrão de sucesso absoluto, como fórmula específica de sucesso na vida, uma porção de coisas que fizeram e que aconteceu com elas, sem considerar o acaso, sem considerar a boa sorte, sem considerar coisas boas que aconteceram aleatoriamente, sem a necessidade, sem a aplicação de um conceito específico, mas aleatoriamente. Então é assim, eu sempre acho muita falta de humildade uma pessoa colocar que o padrão de vida dela é o exemplo para o mundo. Eu sempre coloco isso com muita tranquilidade. Eu não aceito isso, eu não gosto dessa ideia, não é por aí. Falta humildade para uma pessoa que não admite um fator externo aleatório, ao acaso. Muitos chamam isso de destino, de Deus, de proteção divina, ou dos céus, ou do além. Podem chamar do que for, para mim continua sendo acaso. E não é um desrespeito ao que você acha, é só uma questão de não saber explicar. Quando eu não sei explicar, eu não procuro uma explicação que agrade a um ou ao outro, ou até aos meus próprios conceitos. Eu prefiro não explicar. Eu não acho que tudo tem obrigação de ser explicado. Olha o carrinho dele, arrebentado. Mas tá explicado, né? Tá explicado, né? Ai. Bom, isso é uma questão muito forte em mim, de que eu diferencio muito isso, de que não me sinto humilhado. Eu não acho que é obrigação da raça humana, do ser humano, explicar as coisas. Eu não acho. Eu acho que o ser humano chegou em determinado momento que ele tem necessidade, é fundamental para a nossa evolução, entre outras coisas que eu já falei aqui, é fundamental que nós tenhamos consciência de que não somos capazes de entender tudo. Aliás, somos capazes de entender muito pouco. Muito pouco. A mania de achar que entendeu, e principalmente a mania de achar explicações místicas, explicações do acaso, simplesmente porque atendem a um padrão místico criado por você, a um padrão não criado, mas a um padrão místico que você aceita, que você acredita, que não tem a menor possibilidade de ser comprovado. Isso já está fazendo mal.
já está fazendo mal. Aí você inclua outras coisas, entre elas religiões. Mas você pode colocar outras coisas. Você pode colocar misticismo, você pode colocar fatores externos dogmáticos. Você pode. E eu não tenho a menor possibilidade de provar o que você está falando, mas eu não tenho que provar o que você está falando. Eu gosto de trabalhar com a informação provada, com o conceito provado. Eu acho mais justo ou menos injusto. Hoje eu vi um quadrinho que eu já coloquei no Facebook, daqueles geniais, daqueles que a comunicação visual é quase que perfeita. Vou tentar descrever. Dois caras, um fala pro outro assim: eu tenho uma bola de beisebol. O outro fala: ah, é? Então prova. Aí o outro pega a bola de beisebol e mostra: tá aqui, ó. Aí o outro fala: é verdade. Acabou. Isso tem os dois conceitos, mas ele está colocando o seguinte: conceito verdadeiro, conceito básico, normal, aliás, conceito normal, né? E embaixo, conceito religioso, mas pode ser dogmático, pode ser místico, ou pode ser qualquer outra coisa inexplicável. Mas vamos usar o religioso mesmo, que é fácil de entender. Aí estão os mesmos dois, e um fala para o outro assim: eu tenho uma bola de beisebol. Aí o outro fala: ah, é? Então prove. Aí o outro fala assim: prove você que eu não tenho uma bola de beisebol. Você entendeu? Você entendeu? Quando eu falo sobre o ônus da prova, quando eu falo sobre uma questão que me irrita profundamente, que é um místico, que é um dogmático ou um religioso, querer me fazer engolir a sua verdade e me fazer provar que o que ele fala não é verdade. Eu não tenho que provar que o que ele fala não é verdade, não é justo. É isso que eu falo sobre o ônus da prova. Quem afirma é que tem que provar, não quem não afirma. Quando você me fala: isso aconteceu por causa disso, eu falo: me prove. Quem afirmou foi você. E você me dá uma retórica, uma resposta retórica dizendo: me prove você que eu estou errado. Não é justo. A gente cai de novo naquele patamar, naquele conceito, naquele não conceito, naquele anticonceito, que é a tal da cátedra que o Mackenzie criou sobre design inteligente. Tá tudo errado, tá tudo errado. Uma cátedra é igual você ter uma cátedra sobre teologia, no conceito puramente teológico e não histórico. Uma coisa é você ser um teólogo, ser aquele cara que explica como a religião tal entende isso e como a religião tal entende outra coisa. Isso é praticamente um historiador. Ele decifra, ele mostra como funciona. Isso não quer dizer que ele acredita ou que ele pratica. E se ele acreditar e praticar em alguma delas, não tem problema algum. O conceito de teologia que ele tem é para explicar o entendimento teológico das pessoas. Ok. Mas é só. Aí você cria uma cátedra sobre design inteligente e esse conceito, esse termo em si do design inteligente, ele já é um cara que me irrita inicialmente. Ouvir falar de design inteligente já me irrita profundamente, porque a teoria do design inteligente, ela já é, por si só, uma falácia burra e boba.
E eu não quero nem entrar nos detalhes explicativos, porque não precisa. Vamos deixar claro uma coisa. Religioso que quer provar cientificamente que os conceitos religiosos são verdadeiros, são imbecis. E quem ouve esse cara é um imbecil. Na minha opinião, é simples assim. É claro, fechado, e não há mais nenhuma outra continuação. Era aqui que eu devia ter entrado aquele dia que eu desci aqui. É gostoso, o caminho é gostoso agora. A gente vai descer a Avenida Pacaembu, beirando o estádio do Pacaembu. É gostoso pra caramba. Sabe o que acontece? Na base. Vamos explicar uma coisa. Explicar não. Conceituar na mais prática das formas e na mais simples de todas. Religião não é provar cientificamente. Religião é acreditar. Religião é a tal da fé. E só. Ela só é a fé. Ela não é mais nada. Religião é só isso. Ponto. Acabou. Não trate a religião como outra coisa fora deste ramo, deste campo. Religião é acreditar. Só. Não se ofenda, religioso, quando a gente coloca que não há prova científica. Porque não há e não tem que haver. E não tem que haver. Olha o estádio do Pacaembu. Muitas e muitas vezes estive por aqui. Muitas vezes mesmo. Principalmente em 93, o ano que eu mais apareci por aqui. Rodei tudo isso aqui. Tudo. E gritei muito Corinthians, Timão, eu e xinguei muito. Não se ofenda por isso. Por quê? Eita. Não dá? Como assim? Agora você me pegou. Não sabia disso. Tá bom. Entendi. Vamos pra lá. Não se ofenda e não se incomode quando um cientista ou qualquer pessoa, não, a questão é muito clara. Qualquer pessoa tem o direito de falar sobre um conceito dogmático, místico ou religioso, dizendo simplesmente que aceita ou não aceita por um conceito científico, por uma questão científica, que não aceita por uma questão científica. Religião não tem obrigatoriedade alguma. Sério mesmo, brother? Religião não tem obrigatoriedade nenhuma. E nunca terá, e não pode ter nenhum compromisso com a ciência, com a prova científica. Não pode ter. Não pode. Não pode porque é ridículo. É simplesmente ridículo. Um conceito religioso querer se provar cientificamente. Não prova. Não rola, não acontece. Vai haver uma humilhação se você tentar fazer isso. E, da mesma forma, com um pouco menos de gravidade, eu diria, ao cientista ou ao cético ou aquele que só aceita o conceito científico, não tente ficar desprovando, né? Como é que a gente pode dizer? Não tente ficar numa cruzada de ficar... eu vou provar que isso aqui não é verdade por causa disso e tal. Cara, esquece. Sabe por quê? Justamente pelo que eu acabei de dizer. O místico não tem obrigatoriedade, não tem compromisso com a ciência. Não pode ter. Não pode ter, cara. Não pode. O místico, o religioso, o dogmático, ele obedece um preceito. Ele pode até aceitar todos os preceitos científicos que existam
Mas ele, nesse conceito de aceitar a religião, ele obedece a um conceito pura e simplesmente de crença. E a crença não necessita de prova. Se você, cara, tenta provar cientificamente, fisicamente uma crença, você é um louco. São mundos que não se batem. E por isso que quando eu coloco que essa teoria, essa imbecilidade, essa maluquice chamada design inteligente, ela é uma falácia de um enorme tamanho. De um enorme tamanho. É simplesmente você pegar um pedacinho de cada informação só para provar a sua tese, a sua forma de interpretar. Mas a sua forma de interpretar, ela não obedece preceitos básicos científicos de poder ser provada, de poder ser contestada. No fim, quando você for perceber, você está novamente achando, você está novamente apenas interpretando a informação na base do que você quer provar. Só isso. Acabou? Vamos nessa. É assim, explicando melhor. Você tem uma ideia e você... Ah, mano, sério? Caramba. Você tem uma ideia e você, antes de qualquer experimento, você já tem a ideia. Isso não é ciência. Ciência não tem objetivo de chegar a uma ideia. Ela tem o objetivo de entender uma ideia, de explicar uma ideia, não, um fato, de explicar um fenômeno. E esse fenômeno normalmente, e tão somente, é físico. Não se interpreta a ciência, não se acredita num fato científico. O fato científico é, ou você contesta, ou você comprova a ineficácia daquele conceito científico, aquele fato científico, ou você simplesmente não é nem aceitar, porque aceitar dá a impressão de que você tem a opção de não aceitar. Você não tem a opção de não aceitar. Eu volto para ela. Você não tem a opção de não aceitar. Você não... General Osório? Cara, sobe a rampinha lá e pega direto. Você vai cruzar com ela, mas lá na frente, lá no centro. Mas é só pegar ali na avenida. Tá bom? Sobe a rampinha lá, pega a Avenida São João. Tá bom? Falou! Vai embora, cara. General Osório, você tá... Bom, tá certo. Aí beleza. Agora sim. Então o que eu tô falando é isso. Eu volto para a teoria. Para teoria ou não, volto para a base. Você não aceita ou não acredita na lei da gravidade. Você a vive porque ela é. Porque ela tá lá. Ela não se trata de ser comprovada, ela é explicada. E essa é uma das enormes diferenças que torna para mim justo apenas a aceitação de um conceito científico e o resto como não provado. Ok, não é. Se é aceito ou não tem importância, mas não dá para explicar. O fato é, eu não sei. Eu não sei. E esse termo eu não sei, ele não é vergonhoso para a ciência. A ciência chega até um ponto, explica, e tem um momento em que ela fala, eu ainda não sei, eu não consigo explicar isso ainda. Pronto. Essa é a diferença. Mas claro que o que sempre atrapalhou foi o outro lado. Foi o outro lado. Qual é o outro lado? É a religião tentando explicar a ciência.
Me desculpe, assim, sinceramente me desculpe mesmo por eu magoar, mas, mas, é, consigo? Cara, pílula de papel do santo não sei o que, não dá, né, cara? Não dá. Sabe, um cara que vai se formar na cátedra de design inteligente senta do lado do médico homeopata. Me desculpa, cara. Não tem como essa conversa continuar. Não há possibilidade da conversa continuar. Não existe, não existe. A, a, a ciência séria, ela não aceita o conceito da homeopatia. A ciência séria, ela não aceita nem começar a conversar sobre design inteligente. Tá? E é isso e pronto. Faça o que você quiser em relação a isso. Mas o que você está fazendo não é ciência. Um abraço a todos. Até mais.